Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre esse trecho do Jô Soares que pipocou aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que é um trecho no qual ele fala sobre o artista de direita, né? Então é um tema importante aí para a gente falar agora, que a gente está na reta final da campanha eleitoral, né? E na verdade é um tema que é interessante falar sempre, né? Porque essas distinções estão sempre afetando a vida da gente de uma maneira ou de outra. E essa questão que o Jô levanta ali é interessante, né, sobre o artista de direita. Tá? Antes, vale falar que a gente está, na verdade, numa semana, está saindo, né, de uma semana ambígua, né, que por um lado a gente ficou muito triste aí com o falecimento do Jô, na madrugada do dia 5 para o dia 6. A gente fez um vídeo aqui, né, o último vídeo do canal, e, enfim, muito triste, porque a gente perde uma figura intelectual ímpar aí na história do Brasil, em vários campos, né, de atuação e também na literatura, que é um dos temas mais importantes, aqui, um dos campos, um dos eixos aqui do nosso canal, né? E, por outro lado, ontem foi aniversário do Caetano Veloso, né? Ele fez 80 anos, então a data para a gente comemorar aí, né? Então, parabéns ao Caetano, que ele continue sempre provocando a gente aí da maneira, né, que ele sempre faz, de maneira muito rica. E, enfim, estou até com o livro dele aqui para mostrar, né? Que é o Verdade Tropical. Tá? Então, parabéns ao Caetano aí pelos 80 anos, vida longa para ele. E a gente deixa o livro aqui para acompanhar a gente até o final do vídeo. Tá? Então, vamos ao trecho do Jô Soares. Né? O trecho do Jô, na verdade, é uma entrevista que ele deu para a revista Cult no ano de 2004. Né? Eu não tenho essa revista específica, mas tenho várias revistas Cult aqui. Então, mostro aqui, para quem não conhece, quem não sabe qual é a revista, né? É uma revista que fala sobre filosofia, sobre arte, né? Tá aqui essa edição é de 2012, tá? De 15 anos, né? Especial, e fala sobre Nietzsche e o Camus, né? O Albert Camus. Então, enfim, o Jô deu uma entrevista em 2004 para a revista Cult, para essa revista, né? E ele falava sobre o artista de direita, né? E vale dizer que naquela época, 2004, ainda não havia nem sombra do que a gente está vivendo aí, da ascensão do bolsonarismo, que surge mais ou menos ali em 2015, 2016, e também da extrema-direita no mundo, né? Trump, enfim, e outras figuras mais, aí, o próprio Putin lá também, Orbán na Hungria, né? Então, quer dizer, não havia esse movimento ainda de extremo conservadorismo, mas o Jô já falava uma frase que levantava essa questão e que hoje a gente pode usar para pensar bem o que a gente está vivendo com o bolsonarismo aqui no Brasil, né? Então vamos lá, o trecho do Jô é o seguinte, tá? Abre aspas, ele diz assim: eu não acredito em artista de direita. Acho uma incongruência. Como é possível que o artista possa tomar partido do conservadorismo? Isso é uma loucura. Ele não pode também colocar limites a si mesmo. Isso acabaria por transformá-lo em um reacionário, né? Então acho interessante que o Jô diz, né, ele usa a expressão artista de direita na primeira frase, ele diz não acredita em artista de direita, quer dizer, para ele não existe artista de direita, e ele dá a dica logo depois, que ele diz como é possível que o artista possa tomar partido do conservadorismo, ou seja, o artista seria aquele que funciona de maneira inversa ao conservador, né? E o que seria o inverso do conservador? O inverso do conservador é o que inova, é aquela pessoa que atua para inovar, para poder transformar, para poder revolucionar, né, o seu campo de atuação, né, enfim, a sua prática ali, de maneira geral, né? E aí ele continua, fala sobre a questão da liberdade também, né, que é uma questão importante, que a gente vai falar um pouco disso também, e ele fecha dizendo que, né, colocar limites a si mesmo acabaria por transformá-lo em um reacionário. E o reacionário, de fato, é o conservador extremo, né? Porque essa ideia de reacionário, né? A que o reacionário reage? Que reação é essa, né? Que está subdita nessa palavra? É justamente a reação às mudanças, né? E a defesa ali, né, sistemática da tradição, tá? E aí é interessante porque a gente precisa entender, então, quando que surge essa distinção, né? Uma forma de entender isso é analisar a história do conceito de modernidade, né? Porque essa conexão entre o artista e o inovador, ela é uma concepção moderna, né? Ela vai se esboçando ali a partir do romantismo, né?
e aí tem todos aqueles movimentos do século XIX, impressionismo, simbolismo, né, e tal, mas isso realmente explode com a modernidade na virada do século XIX para o século XX, com as vanguardas e tal, né? E aí é interessante que, conforme essa ideia de modernidade vai se consolidando, né, ela ao mesmo tempo cria justamente e solidifica a própria ideia de tradição. É isso que aponta o filósofo Anthony Giddens nesse livro aqui, Mundo em Descontrole, o que a globalização está fazendo de nós. É um livro do ano 2000, né? Mas muito interessante essa reflexão. Ele diz aqui, né? Na página 49 e 50, né? Tá aqui. Ele diz exatamente isso aqui, né? Ele fala: tudo levaria a crer que a noção de tradição está entre nós há muitos séculos. Mais uma vez, as aparências enganam. O termo tradição, tal como é usado atualmente, é na verdade um produto dos últimos 200 anos na Europa. Assim como continua e tal, e fala: a noção geral de tradição não existia nos tempos medievais. Não havia necessidade de tal palavra, precisamente porque a tradição e o costume estavam em toda parte. A ideia de tradição, portanto, é ela própria uma criação da modernidade, né? É interessante porque ele está apontando aqui que a ideia de tradição não existia na antiguidade, mas a ideia de modernidade já existia, tá? O Christian Kumar, que é outro filósofo, nesse livro aqui, da Sociedade Industrial à Pós-Moderna, tá? Ele vai dizer que essa ideia de modernidade, moderno, né, conectado ao atual, nasce justamente na Idade Média. Tá aqui, isso está dito por ele na página 79, no capítulo 4, tá? Que é justamente Modernidade e Pós-Modernidade 1, a ideia do moderno. Só que essa ideia de moderno dos cristãos da Idade Média não fazia exatamente oposição à ideia de tradição, mas à ideia de antigo, né? E distinguindo o pagão do cristão, né? E não o inovador, né? Enfim, então o pagão ele era o atrasado e o cristão era o atual, né? Ao contrário da modernidade, que coloca a tradição, né, no polo negativo e atua como o moderno, como o novo, né, a novidade, a transformação no polo positivo, tá? E aí essa ideia de modernidade vai se ampliando, né, vai ganhando corpo no século XX, com as vanguardas. A própria ideia de vanguarda é isso, né? A vanguarda, a gente já falou disso aqui, é uma expressão que designa aquela comissão de frente do exército que vai rompendo barreiras, né, para transformar o espaço, né? E aí é isso, quer dizer, a ideia de modernidade ganha vários sentidos, ela começa a ganhar vários sentidos, né? Ela começa com um sentido de recente, né? O que é moderno o que é moderno é o que é recente, ganha também uma ideia de atual, né? O moderno é o que está aqui hoje, né? No agora, e também ganha a ideia de novo. E o novo é aquilo que, né, é o agora que nunca existiu, né? É quase que um futuro presentificado ali, né? Então tudo isso se conecta com esse sentido que o Jô está trabalhando nessa frase, né, nesse trecho, como oposição ao conservador, né? E aí nesse sentido vale citar também esse livro do Zygmunt Bauman, né, que é o Modernidade Líquida, né, que é um livro muito conhecido, tá? E o Bauman aqui na página, logo no início, né, na página 8, ele diz justamente que assim, né, os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade, né? Então, quer dizer, ele cria essa conexão entre o moderno e o líquido por isso, porque o líquido, né, o moderno é aquilo que justamente se desapega das formas mais fixas, mais sólidas, que são as formas da tradição e, portanto, do conservadorismo, que está ali ponderado pelo Jô Soares na frase dele, né? Eu acho que, na verdade, talvez seja o caso de dizer, inclusive, que no extremo, ou seja, nesses fenômenos que o Bauman está apontando aqui, na verdade, a modernidade não é nem líquida, ela talvez seja gasosa, né? É realmente assim, que o líquido ele ainda tem uma forma ali que é palpável, né? O extremo da modernidade já é até próximo do gasoso, talvez, né? Mas, enfim, né, o importante é a gente pegar aqui essa distinção, né, que o Jô pondera para poder pensar na frase que ele deixa aqui para a gente, tá? E aí é o seguinte, assim, isso a gente vê essa conexão, porque a gente vai chegar lá, né, para poder entender, vamos ver o tempo aqui,
para poder entender se faz sentido ou não essa distinção entre o artista de direita e o artista de esquerda, né? O artista de esquerda como inovador e o de direita como conservador. Agora, para entender isso, a gente tem que, né, é legal pegar algumas manifestações disso, né, dessa conexão entre o artista e o inovador, para a gente poder ver isso mesmo, né, nos exemplos, né. O Manuel de Barros está aqui, né, acabei de ler esse livro agora, o Memórias Inventadas, tá? E o Manuel de Barros ele utiliza muito a ideia de semente como uma metáfora para poder designar o papel da poesia, criar sementes, né? Procurar e utilizar as sementes das palavras, as palavras como sementes, né? E ele usa muito também a árvore, né? E aí ele fala aqui, né, ele diz no poema chamado Desprezo, na página 41, ele diz, né? Naquele tempo do desprezo, que era um lugar, né? O desprezo era o nome do lugar. Eu queria ser chão, isto ser, para que em mim as árvores crescessem, né? Quer dizer, justamente isso, né? Essa ideia de ser algo que gera outra coisa, né? Ou seja, o novo, tá? Então, enfim, e aí tem outros trechos aqui também, né? Na página 57 tem um poema chamado Fontes, né? E essa própria ideia de fonte é isso, né? Justamente a arte como produtora de novidades, né? E isso comparece no sentido que o Jô está trabalhando, né? Agora, esse sentido, que talvez o sentido de fonte realmente está conectado com a água, né? Bem nítida essa conexão, mas no limite gasoso da coisa, vamos dizer assim, né? Você vê inclusive essa ideia de novidade sendo tratada a partir até mesmo de símbolos que geralmente eram tidos como, e às vezes até hoje são tidos como escatológicos, como pesados, né? Por exemplo, o lixo, né? O Mário Quintana, aqui nesse livro Caderno H, né? Ele tem um poema aqui que se chama justamente História do Futuro, né? Interessante o nome o título, né? E ele vai falando sobre a questão do lixo, né? E ele diz que a sucata, na verdade, aqui na página 131, né? Seja o que for que tenha sido, é um mero estado transitório do material em disponibilidade. A sucata é o material em férias, porque a sucata, quanto mais sucata, mais pode vir a ser uma outra coisa, ou seja, pode mudar, né? E aí você vê como é que é o limite, né? Essa ideia de novidade da modernidade que está conectada com a arte não tem limite, porque para a arte, para a poesia, tudo acaba virando motivo para inovar, né? Até o lixo, enfim. E isso guarda aí as suas ambivalências também, né? E a gente pode certamente discutir isso em outros vídeos, né? Mas o fato é o seguinte, qual é a conexão que isso tem com as posições de esquerda e de direita, né? Porque o Jô fala que ele não, né, a frase dele é essa: eu não acredito em artista de direita, porque como é possível que o artista possa tomar partido do conservadorismo? Vamos ponderar um detalhe aqui. A questão é a seguinte, tem o próprio Karl Marx, ele coloca no Manifesto Comunista que a burguesia ela já foi revolucionária e ela carrega um afã, continua sendo até hoje, né? Mas ele dizia na época lá que ela tinha esse comportamento revolucionário. Está aqui no Manifesto, você vê na página aqui, né? Só para citar aqui para vocês a edição, que é essa aqui, né? Tá? Da editora Contraponto, né? E aqui ele diz, né? Ele diz bem claramente aqui o seguinte, né? Que inclusive ele usa uma expressão que é o tudo que era sólido desmancha no ar, né? Tá aqui na página 11, que virou um livro do Marshall Berman. Eu tenho aqui esse livro também, já li. E tudo que era sagrado é profanado, que é exatamente o princípio, né, da modificação da tradição para o que é novo, tá? E ele fala também, né, ele diz aqui na página 10, a frase é um parágrafo de duas linhas, ele diz: a burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário, né, que foi justamente o papel de suplantar as formas feudais, né? E, enfim, e aí ela acaba se cristalizando, né, na concentração de renda e tal. Isso também a gente já discutiu em outros vídeos aqui, pode voltar a essa discussão, né? Porque, inclusive, isso é interessante para poder desmistificar certas bobagens que a gente vê aí, né, de conspiração comunista para dominar o mundo, enfim, né? E também bobagens ditas por uma certa extrema esquerda que também é exagerada, né?
E aí a gente fica a pergunta, né? Quer dizer, a direita, então ela tem um certo lado, ela tem uma certa praxis ali que é revolucionária, que é modificar os meios sociais, né? Ao mesmo tempo em que ela também tem um lado que é conservador. A gente já falou disso também em outros vídeos aqui, né? Quando a gente dei aquelas 4 distinções para vocês entre a esquerda extrema, a esquerda moderada, a direita extrema e a direita moderada, né? A direita extrema é essa direita conservadora, tipo Bolsonaro, e ao mesmo tempo a direita neoliberal no sentido, vamos dizer assim, no sentido radical ali, né, de concentração de poder mesmo, né? E a extrema esquerda é a mesma coisa, né? Só que é o seguinte, no limite também, no extremo do extremo, né, quando se ultrapassa essas posições extremas e se chega no limite, as duas posições advogam o fim do Estado, né? Os comunistas advogam o fim do Estado pela via da ditadura do proletariado e tal, né? Ou seja, o mundo inteiro passa a ser comunista, né? E os neoliberais também advogam o fim do Estado, né? O mundo inteiro seria um grande mercado, né? Sem nenhum tipo de regulação estatal, né? São, enfim, formas que talvez nunca venham a acontecer, porque isso sempre gera problema, né? A gente vê, por exemplo, aí no caso da extrema esquerda, né, do comunismo, esse comunismo sem, né, nenhum tipo de liberdade privada, né, isso acaba afetando a diferença humana, né? E no caso da extrema direita, né, a extrema direita dos neoliberais que funcionam advogando o fim de qualquer tipo de regulação, né, e aí essa regulação iria para cada caso ali, você tem aí, né, o avanço, por exemplo, dos agrotóxicos, né? O sujeito não tem mais nenhum tipo de, né, não tem limite, não tem controle, então ele mete agrotóxico ali à torta e à direito, e ele come uma frutinha bacana em casa e bota o lixo para os outros comerem, né? Então, quer dizer, essas posições são, né, parece que isso nunca vai acontecer. O interessante é que fique pendulando ali, né, e você tem essas manifestações conservadoras e liberais nos dois lados, na verdade. Um exemplo, então vamos para os exemplos, né, para a gente poder fechar a reflexão aqui. Então, existem posições de esquerda que são também conservadoras, né? Já falei desse livro do Mayakovsky aqui, cito de novo, né, o Vida e Poesia, que tem vários poemas dele aqui. E aí na página 131 tem um poema chamado Desatai o Futuro, que ele, por um lado, está advogando uma transformação, uma revolução ali da sociedade, né? E, por outro lado, na página 132, no finalzinho desse poema, né, ele diz aqui, né, o ataque à família, ao lar, não é para nós ameaça menor, né? Ou seja, existe um caráter conservador também na esquerda, na extrema esquerda, né? Que é o de conservar formas tradicionais de vida, como a família, como o lar, né? E isso, na verdade, comparece em quase todo mundo, né? Existem pessoas aí que... Todo mundo tem alguma coisa de conservador, isso é um fato, né? Porque minimamente, se você for aquela pessoa nômade, né, que você mora, né, você mora onde você estiver ali, né? Teve até um filme agora com esse nome, que eu não vi ainda, mas Nomadland, né? Mas enfim, no mínimo, você não tem parada, você não para em lugar nenhum, mas você quer continuar vivo. Então você é um conservador da sua própria vida, você quer conservar a sua própria vida, né? Agora, no geral, as pessoas querem uma casa, minimamente, para ter onde morar, para ter, né? Enfim, então só isso já te transforma num conservador, mínimo, né? Isso não significa que você vá transformar isso, porque aí entra o problema desse tipo de conservador como o Bolsonaro, né? Como essa extrema-direita que a gente está vivendo aí, né? Eles são conservadores num sentido ditatorial. Eles querem transformar a sua própria idiosincrasia numa política de Estado, impedindo outras pessoas de funcionar de maneira diferente, né? Esse é o conservador perigoso, né? E é essa pessoa que certamente o Jô está atacando no trecho dele, né? Vamos ver o tempo aqui. E aí vamos fechando aqui, né? Estamos chegando ao final, né?
Uma outra questão, tem um outro livro do Anthony Giddens também, que chama-se As Consequências da Modernidade, que é esse aqui, que é até mais antigo do que o outro, esse aqui é de 1990, 91, mas ele fala de uma característica muito interessante, que seria uma característica da modernidade, que é a reflexividade, né? Então está aqui na página 45, tá? O parágrafo começa assim, ele diz: a reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. Quer dizer, né, a modernidade ela funciona a partir de uma lógica de informação renovada, né, e mudanças constantes e reformas constantes das práticas, né? E aí, é só a esquerda que reforma as práticas? Essa é uma questão, né? Vamos dar um exemplo de que não exatamente, né? Tem dois escritores de direita, dois escritores que são de direita, né? Historicamente conhecidos como de direitas, de direita, né? E que eram inovadores da sua prática, que era a literatura e, de maneira geral, da própria sociedade, né? O Jorge Luiz Borges, por exemplo, é o primeiro que a gente cita aqui, né? Está aqui o Livro de Areia. Inclusive, aqui nesse livro tem um conto chamado Eurica, né? No qual o Borges cria um diálogo, um diálogo que diz assim, né? O diálogo é mais ou menos assim: um dos personagens fala para o outro, perguntou-me de um modo pensativo. Aí ele fala: o que é ser colombiano? Não sei, respondi. É um ato de fé. Como ser norueguesa, assentiu. Quer dizer, uma colombiana e uma norueguesa conversando, mas situando a nacionalidade como um ato de fé, né? Ou seja, isso é o inverso do conservadorismo, porque o conservadorismo é considerar que não, a nacionalidade não é um ato de fé, é uma coisa natural, né? Tanto é que se pergunta, você é natural de onde, né? Então, só essa postura do Borges aqui nesse conto já mostra que ele não era um conservador no sentido estético ali da reflexividade dele em relação às suas ideias, né? E um outro exemplo importante também na literatura é o Nelson Rodrigues, está aqui, né? Mais uma vez cito aqui A Pátria em Chuteiras, né? Que é um livro de crônicas do Nelson, e ele fazia isso, ele mesclava o teatro, né, com a crônica e com o futebol, criando uma forma que era uma forma nova, né, de manifestação literária, de manifestação artística e de olhar o mundo, né, perceber ali detalhes do jogo a partir de uma lógica, de um olhar teatral, né, enfim, criando personagens, criando expressões metafóricas, né, para poder descrever as situações do jogo. Então, enfim, o Nelson, e fora a obra dele também, né, no sentido, né, a vida como ela é, né, enfim, bonitinha, mas ordinária, quer dizer, que é justamente atacar os costumes e a própria noção de família como algo muito, né, enfim, muito nuclear, né, que é uma espécie de grupamento perfeito, né, sem defeitos. Então ele ia apontando ali, né, os problemas, as questões, né, as variações, inclusive morais, né, nesse registro. E isso mostra que ele não era conservador, né? Ainda que ele fosse de direita, né? Então, enfim, na verdade, não existem só conservadores na direita, né? E também nem toda pessoa de direita é conservadora, né? Tem isso também, né? Agora, isso é um ponto, né? Só que tem um outro ponto, que é o ponto da gente considerar porque para a gente finalizar aqui, né, essa reflexão do vídeo de hoje, até que ponto, né, ou melhor, em que medida o Bolsonaro é um conservador? Ele é um conservador apenas nos costumes, né, ou ele é um conservador também no modo de governar o país, né? Me parece que nos dois, né? Por quê? Vamos começar pela segunda parte, né, logo, para a gente atacar logo esse ponto. O neoliberalismo, no Brasil, ele funciona para conservar estruturas de poder que são já históricas no Brasil. Concentração de renda, concentração de poder, dificuldade de criar serviços públicos mais amplos que acolham a maioria da população, e etc, etc, etc. Ou seja,
o que se disfarça de um certo incentivo à liberdade é, na verdade, a manutenção das estruturas de poder dominantes no Brasil há décadas, séculos, na verdade, né? Então, nesse ponto, ele é conservador ao escolher o Paulo Guedes. E ele é mais conservador ainda nos costumes, né? Porque só fala bobagem, quer ficar cagando regra na vida dos outros, né? Dizendo o que os outros têm que fazer aqui, tem que fazer ali, enfim. E vale o exemplo clássico aqui da Damares, né? Essa figura que ele colocou aí no tal do Ministério da Mulher, né? Ou da Família, enfim. E que dizia que não, meninos usam azul, meninas usam rosa, né? Ela pode achar isso na vida pessoal dela, como eu também posso achar na minha, como, enfim, né? Cada um aqui acha o que quiser na sua vida pessoal. Agora, você transformar isso numa política de Estado, obviamente que você é conservador num nível perigoso, porque você quer proibir os outros de exercitarem a sua idiosincrasia ali na sua vida pessoal, né? Então, enfim, pessoal, é mais ou menos isso, né? Então, essa frase do Jô, vamos repetir aqui a frase para poder fazer uma conclusão, né? Ele diz: eu não acredito em artistas de direita, acho uma incongruência. Como é possível que o artista possa tomar partido do conservadorismo, né? Então é isso, na verdade, a gente mostrou o exemplo do Mayakovsky aqui. Às vezes o artista de esquerda, ele é conservador também em alguma medida, né? Nos costumes pessoais, por exemplo, né? E, por outro lado, né, existem artistas de direita que são renovadores dentro do seu campo, né? Agora, o fato é que a gente percebe nitidamente, no momento atual que o Brasil está vivendo, que os artistas de direita, ou figuras da direita, da produção artística e tal, tendem geralmente a apoiar figuras como Bolsonaro, figuras como, né, o Fernando Henrique, né, o próprio Amoedo, enfim, pessoas que têm um projeto ali que, no final das contas, é um projeto de manutenção de guetos de poder disfarçado de incentivo à liberdade, né? Porque é preciso considerar aí, né, o que representa o neoliberalismo num país como o Brasil, né? Ao mesmo tempo em que os artistas, né, os grandes artistas de esquerda no Brasil, né, eles são justamente aqueles que defendem o serviço público de qualidade, né, os partidos que têm projetos progressistas nesse sentido. O próprio Caetano Veloso, né, que está apoiando o Lula agora nessa eleição, apoiou o Ciro na outra, o Freixo também, enfim, né, o Chico Buarque também, né, da mesma forma, o Gilberto Gil, que foi ministro do Lula também. Então, normalmente, a gente tem esses artistas de esquerda apoiando as práticas mais progressistas, né? Enfim, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha ajudado aqui a refletir um pouco mais esse trecho interessante do Jô Soares aí, tá? E que pode permitir que a gente reflita aqui mais elementos para essa eleição de outubro, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo aí. Grande abraço e fui!